Certa vez, encontrava-se Jesus à beira-mar e uma multidão se formou ao seu redor, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e a multidão permaneceu em pé na praia diante dele. Então falou-lhes por parábolas. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A semente lançada à beira do caminho representa mentes endurecidas, onde a semente da palavra não consegue penetrar. Essas pessoas são vulneráveis aos ataques do maligno, que rapidamente arrebata a mensagem antes que ela possa germinar. Há ouvintes desatentos que ouvem a palavra, mas não a entendem. Não discerne que elas se aplicam a ele próprio. Não reconhece suas necessidades, nem seu perigo. Não percebe o amor de Cristo e passa pela mensagem de sua graça como alguma coisa que não lhe diz respeito. Satanás procura desviar a atenção daquele que busca o Salvador, instigando a crítica ou insinuando dúvidas e incredulidade. Ele o detém nos defeitos do pregador ou na pessoa que está à frente do serviço do Senhor. A mensagem é comentada em casa sarcasticamente. Críticas, calúnias e boatos são repetidos na vista dos filhos e dos não conversos, destruindo assim o respeito aos mensageiros de Deus e a reverência por sua palavra. O terreno rochoso simboliza corações superficiais que aceitam a palavra com entusiasmo, mas a alegria é efêmera. Sem profundidade espiritual, essas pessoas desistem quando confrontadas com dificuldades, assim como a planta murcha sob o calor do sol, por falta de raízes.
Muitos que professam ser religiosos são ouvintes dos pedregais, são superficiais. A parábola não está falando daqueles que aceitam imediatamente o chamado do Salvador, mas daqueles que não ponderam o custo, o que lhes exige a palavra de Deus, não mudam seus hábitos e não se submetem à sua direção. Os ouvintes dos pedregais confiam em si mesmos, nas boas obras e bons motivos que têm, em vez de confiar em Cristo. As raízes da planta penetram profundamente no solo e a alimentam. É um processo invisível. Assim é com os cristãos. A vida espiritual é alimentada pela união invisível da alma com Cristo, mediante a fé. Muitos aceitam o Evangelho para escapar do sofrimento e não para serem libertos do pecado. Ofendem-se quando a palavra de Deus lhes aponta algum pecado acariciado ou exige renúncia e sacrifício. Não têm o conhecimento experimental de Deus e revelam em seu caráter as faltas herdadas e cultivadas. Nascer de novo é a proposta de Jesus para o solo rochoso. O eu não deve ser acariciado. Quem vive para si mesmo não é cristão. A semente que cai entre os espinhos representa corações onde as preocupações mundanas, riquezas e desejos concorrentes sufocam a palavra. As prioridades desordenadas impedem o crescimento espiritual, resultando em uma fé infrutífera, se não forem abandonados os velhos hábitos e práticas da vida pecaminosa anterior. Se não forem expelidos da alma os atributos de Satanás, a colheita de trigo será sufocada. Os espinhos do pecado crescem em qualquer solo. Não precisam de cultivo especial. A graça, porém, necessita ser cuidadosamente cultivada. Os espinhos que foram cortados, mas não desarraigados, brotam novamente e crescem até sufocar a alma. Os cuidados, riquezas e deleites da vida são os que sufocam a palavra. Tudo quanto desvia de Deus o espírito e aparta de Cristo as afeições é um inimigo da alma. Finalmente, o solo bom é um coração receptivo, pronto para receber a palavra e permitir que ela frutifique. Essas pessoas compreendem, guardam e aplicam a mensagem, produzindo frutos abundantes em sua jornada espiritual. Elas recebem a palavra não como sendo de homens, mas como a voz de Deus. É o verdadeiro discípulo. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Seus hábitos, costumes e práticas são submetidos à palavra de Deus. A parábola do semeador é mais do que uma simples narrativa. É um convite à reflexão sobre a qualidade do solo de nossos corações. Jesus, ao explicar aos discípulos, enfatizou a importância de ouvir e compreender. Assim como o semeador investe na terra, Deus investe em nossas vidas. Cabe a nós cultivar corações receptivos, removendo as pedras e espinhos que impedem o crescimento espiritual. Que possamos ser como a boa terra, produzindo frutos que glorificam o semeador divino. Amém.